Ok. O título da nossa mensagem neste sábado é o poder da mensagem de 1888. Ellen White fala em Materiais, Materiais de 1888, página 1814, ela diz: o Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo, a fim de preparar um povo para permanecer de pé no dia de Deus. Então, Ellen White, enfaticamente, ela diz: o Senhor levantou. Então, esses dois homens foram levantados por Deus. Vocês sabiam que Jones e Wagner foram uma promessa que Deus dera para Ellen White em 1881, com a morte de Tiago White? Em 1881, Tiago White faleceu. Tiago White era esposo de Ellen White, tá bom? E o mensageiro de Deus faleceu, ele estava muito doente, e o Senhor avisou para Ellen White, e disse a Ellen White: o mensageiro terá que descansar, mas Deus enviará outros mensageiros. Deus levantará outros mensageiros que vai dar impulso para a obra do Evangelho. Em 1882, Ellen White estava bem fraca e abatida com a morte de Tiago White. E já em 1882, um jovem, Wagner, estava assistindo uma mensagem cuja própria Ellen White estava pregando. Ela estava pálida, e quando ela começou a pregar em Wattsburg, ela começou a pregar nesse acampal, e toda a face dela, o semblante dela mudara. Começou a voltar novamente uma cor vermelha, bem rosada, e ela estava muito pálida, muito fraca. E o Wagner estava nessa apresentação de Ellen White. E ele foi profundamente, ele viu a manifestação do poder de Deus. E ele estava, nessa reunião, nesse acampal de 1882 em Wattsburg. Eu não sei se eu falei a palavra certa, mas foi assim que eu li no inglês. Eu tenho um pouco de dificuldade, de me expressar no inglês. Mas foi, se não me engano, foi na Califórnia. E ele estava nesse acampal, e distante, ali um pouco da cabana, deste acampal, ele teve uma visão. Deus mostrou para ele Cristo Jesus. Deus mostrou para ele Jesus pendurado no madeiro, como se morresse de forma pessoal por ele. E a partir daquela data de 1882, o Wagner começou a estudar, a se aprofundar na mensagem da justificação pela fé e ver Cristo em todos os capítulos da Bíblia. Já em 1874, Alonso T. Jones, ele começa a ter alguns reavivamentos, pela graça de Jesus. Ele teve a convicção de que seus pecados estavam perdoados. E ele se batizou em 1874, se não estou enganado, em Washington. E Deus agora levanta, esses dois jovens. E eles começam a estudar essa mensagem de forma pessoal e de forma individual, porque Deus tinha dado uma promessa para Ellen White. Deus falou: olha, o mensageiro vai morrer. Que mensageiro era esse? Tiago White. E já no fim da vida de Tiago White, ele estava compreendendo a mensagem da justificação pela fé. Tanto é que Kellogg fez um quadro, e nesse quadro, Kellogg, os pioneiros exaltavam a lei em si, e colocavam o sacrifício de Jesus por detrás da lei, colocavam Cristo por detrás da lei. E Ellen White falou que aquele quadro Tiago White falou que aquele quadro deveria ser mudado, que Cristo deveria ser o centro daquele quadro, que foi feito ali pelo Dr. Kellogg. E Tiago White, no final de sua vida, ele de fato compreendeu a mensagem da justificação pela fé. E todos os assuntos ele se propôs a colocar Cristo. Porém, em 1881, o mensageiro do Senhor morreu. Mas Deus deu uma esperança para o movimento adventista. Deus falou para Ellen White que ele iria levantar outros mensageiros que iriam expandir a obra do Evangelho eterno. Pouco antes da reunião de Minneapolis, em 1888, Ellen White fala que essa
foi uma das reuniões mais importantes dentro do movimento adventista. Em 1800, antes de 1888, Deus estava chamando o povo, né, estava chamando Ellen White, né, falando para Ellen White que Deus estava ansioso de derramar o seu espírito. Em 1885, houve um reavivamento. Um jovem, Denius, estava começando a pregar a mensagem e pessoas estavam... as reuniões estavam recheadas de arrependimento, de confissão. Então o Espírito de Deus de fato estava caindo. Porém, em 1885, Loughborough e o pai de Wagner, que é o A.H. Wagner, se não me falha a memória, o pai de Wagner e o Loughborough, eles não aceitaram aquele reavivamento e disseram que aquele reavivamento era um falso reavivamento. E Ellen White foi e repreendeu eles de uma maneira veementemente. Por quê? Porque ela falou que aquele reavivamento que estava sendo levantado por Denius era um reavivamento de Deus já em 1885. E antes disso, Deus já estava falando com Ellen White que ele iria derramar o Santo Espírito, que ele iria derramar o Santo Espírito. Porém, já em 1885, com este reavivamento de Denius, os pioneiros, né, que estavam há tanto tempo na obra, aqueles homens a cujo Deus tinha confiado as verdades eternas, rejeitaram a primeira impressão do derramamento do Espírito Santo em 1885, dentro do movimento adventista. Porém, o que aconteceu? Ellen White escreveu uma carta que, se eles continuassem desta forma, eles iriam rejeitar o Espírito de Deus novamente. Infelizmente, em 1888, o anjo de Apocalipse 18, a chuva serôdia, desceu para concluir a obra e finalizar, né, a obra em todo o mundo. Porém, ele foi rejeitado e insultado. Infelizmente, isso aconteceu. E agora, em 1888, Deus cumpre a promessa. Deus levanta agora esses dois mensageiros, Jones e Wagner. E esses mensageiros, eles estavam na Assembleia de 1888. Quando Ellen White viu, olha o que ela fala. Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias, que ideias? Os encantos incomparáveis de Cristo em Minneapolis foi o primeiro ensinamento claro sobre o assunto vindo de lábios humanos que eu tinha ouvido, com exceção das conversas entre meu marido e eu. E enquanto Wagner apresentava a mensagem da justificação pela fé na Assembleia de 1888, quando Ellen White viu aqueles jovens, ela fala, cada fibra do meu ser dizia amém. Então, quando ela viu Wagner explicar de uma maneira simples, de uma maneira clara, as visões que ela tinha e que ela não sabia explicar de uma maneira clara, tanto é que Ellen White, se não me engano, ela estava no metrô e algum membro, não sei se foi membro ou líder, ou pastor, perguntou para ela, o que você acha da mensagem de Wagner? E ela foi e respondeu, ele prega a mensagem de justificação pela fé melhor do que eu. Há 45 anos, Ellen White estava tentando explicar essa mensagem para o povo. Porém, ela veio ser os encantos incomparáveis de Cristo, a justificação pela fé, veio ser de uma maneira mais clara dentro do movimento adventista, quando Jones e Wagner pregaram a mensagem. E a mensagem que Jones e Wagner pregaram, a mensagem da justificação pela fé, a mensagem da justiça de Cristo, era uma mensagem tão clara que Ellen White disse que até uma criança saberia, que até uma criança entenderia a mensagem desses dois jovens. E quando ela ouviu o Wagner pregar, ela disse, cada fibra do meu ser dizia amém. Temos viajado por todos os lugares diferentes das reuniões, para que eu possa ficar lado a lado com os mensageiros de Deus, que eu sabia serem seus mensageiros. Que mensageiros de Deus são esses? Jones e Wagner. Então, a mensagem que Deus dera para esses homens, aí ela continua, que eu sabia ter uma mensagem para seu povo. Então, a mensagem que Deus dera para Jones e Wagner é a mensagem para Laodiceia, é a mensagem para o seu povo. E Ellen White fala que em sua grande misericórdia,
Deus levantou Jones e Wagner para trazer uma mensagem ao povo, a fim de preparar o povo para estar de pé naquele grande dia. Como nós lemos, né, nesse primeiro texto, que Deus levantou Jones e Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo, a fim de preparar um povo para permanecer de pé no dia de Deus. Então, se você quer permanecer de pé no dia de Deus, você precisa estudar a mensagem de Jones e Wagner. Você precisa pregar a mensagem de Jones e Wagner. Você precisa entender qual foi a mensagem de Jones e Wagner. Então, infelizmente, muitas pessoas não estão pregando a mensagem de Jones e Wagner. E elas nem sabem que mensagem foram apresentadas por Jones e Wagner. Infelizmente, muitas pessoas não têm compreendido essas mensagens. Ela continua. E lá em Southland Carton, os poderosos movimentos do Espírito de Deus estavam. E todos os alunos da faculdade foram levados à porta em confissão. Então, a mensagem de Jones e Wagner era uma mensagem que abatia a glória do homem ao pó, mostrava que o homem não podia fazer nada, mostrava que o homem dependia 100% de Deus para apropriar-se da sua justiça, da sua santidade. E quando essas mensagens eram pregadas, confissões, arrependimentos acontecia no meio dessas reuniões. E nós vamos ver ao longo do estudo que vários lugares, várias reuniões campais, institutos ministeriais, o poder de Deus era manifestado quando essas mensagens eram levadas. E continuou o texto. E o mover do Espírito de Deus estava lá. Assim, de um lugar para o outro, onde quer que fôssemos, víamos as manifestações do Espírito de Deus. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês, que aonde Ellen White ia com os seus mensageiros, que ela sabia terem uma mensagem para o seu povo, ela via as manifestações do Espírito de Deus. O Espírito de Deus era manifestado aonde essas mensagens eram pregadas. E no final, eu gostaria de dar um testemunho de forma pessoal do que foi que aconteceu nesse congresso que nós estávamos participando, aonde as mensagens de John Wesley foram pregadas. Nós tivemos várias experiências com Deus. Tivemos manifestações do Espírito de Deus, coisas visíveis no final. E é o resultado. Esse é o resultado da pregação da mensagem que Deus dera para Jones e Wagner, que é a mensagem de Deus para o povo, para o seu povo. Então, quando eles pregavam, Ellen White fala, o que vimos quando eles pregavam? Víamos um poder. Então, eles viam um poder acompanhando a mensagem. Que poder é esse que acompanhava a mensagem de Jones e Wagner? O poder de Deus. O poder do Evangelho. E quem é o Evangelho? Cristo. Então, aonde era pregada essa mensagem, os encantos incomparáveis da justiça de Cristo, um poder acompanhava a mensagem. Um poder acompanhava a mensagem. Ela continua, Ellen White. Tenho viajado de um lugar para o outro, participando de reuniões onde a mensagem da justiça de Cristo é pregada. Considerei um privilégio estar ao lado dos meus irmãos e dar meu testemunho com a mensagem para este tempo. Então, qual é a mensagem para este tempo? A mensagem da justiça de Cristo. Essa é a mensagem para este tempo, para o momento em que nós estamos vivendo. Como nós vimos no primeiro texto, que a mensagem que Deus dera para Jones e Wagner é a mensagem que vai preparar o povo de Deus para permanecer de pé naquele grande dia. Então, se você quer permanecer de pé, novamente, se você quer permanecer de pé naquele grande dia, estude as mensagens de Jones e Wagner. Então, muitas pessoas não têm compreendido a mensagem porque não estão estudando por si mesmos. Vocês precisam estudar, vocês precisam pegar os livros, né, de Jones e Wagner, estudar, esmiuçar, né, no estudo, estudar cada parágrafo, refletir, pensar, escrever, e o Espírito de Deus vai se manifestar. E vi que o poder de Deus acompanhava a mensagem.
onde quer que a mensagem fosse pregada, o poder de Deus acompanhava essa mensagem. Então, quando Ellen White estava em South Lancaster, quando os mensageiros de Deus deram a mensagem, o poder acompanhava a mensagem. Então, em todos os lugares, por onde quer que eles fossem, e levassem a mensagem da justiça de Cristo, mostrando o Salvador crucificado, o único portador de justiça, o único que pode nos justificar, mostrando que a justiça de Cristo é um dom, que a vitória de Cristo é um dom, que a vida de Cristo é um dom, onde eles davam esperança para o pecador que estava no lamaçal do pecado, acompanhava o poder de Deus, junto com a mensagem da justiça de Cristo. Aí ela continua. Deus colocou sua mão para realizar esta obra. Então, esta obra, ela é de Deus, está nas mãos de Deus. A obra da mensagem da justificação pela fé, da mensagem da justiça de Cristo. Em toda parte, a mensagem conduzia à confissão do pecado e ao afastamento da iniquidade. Essa era a produção que a mensagem causava. A mensagem, esse era o resultado que a mensagem causava. Afastamento da iniquidade e a confissão dos pecados. E nós vemos o poder desta mensagem. E neste acampamento nós vimos também essas manifestações, o poder desta mensagem. Então, continuando. Esse é o remédio para a Laodiceia. A mensagem de 1888 é o remédio para a Laodiceia. E vocês se lembram do que Laodiceia necessita? Do colírio espiritual, das vestes e do amor de Deus. Do ouro, que é a fé e o amor. Então, a mensagem de Jones Wagner é o remédio para a Laodiceia. Tanto é que quando você lê os livros Estudos sobre Fé, Vivendo pela Fé, a mensagem terceiro anjo de 93, 95, 97, ou entre outras mensagens, quando você volta para o Espírito de Profecia, quando você lê Desejada, quando você lê Caminho a Cristo, quando você lê Parábola de Jesus, né, ou até mesmo a própria Bíblia, tudo se torna novo. É muito interessante isso. É uma experiência que eu tive e que eu estou tendo todos os dias. Senhor, eu já li esse verso aqui mais de 300 vezes. Então a mensagem de Laodiceia é um colírio. A mensagem de Jones Wagner é um colírio para abrir a visão daqueles textos que estavam obscurecidos por conta do véu da incredulidade. E a mensagem de Jones Wagner, de ponta a ponta, é sobre fé. E nós só iríamos entender a Bíblia se nós estudarmos a Bíblia pela fé. Porque senão o véu da incredulidade estará sempre posto diante dos nossos olhos. Então nós precisamos ter fé para estudar a Bíblia. Precisamos crer naquelas promessas. E agora Ellen White fala que a mensagem que Deus deu para esses dois homens, para Jones e Wagner, é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. Então, a mensagem de Deus para Laodiceia qual é? A mensagem de Jones e Wagner. Se você é laodiceiano, você precisa dessa mensagem. Eu preciso dessa mensagem. Então, todos nós precisamos dessa mensagem. Ele continua. A mensagem de Laodiceia tem soado. Que mensagem era essa que tinha soado? A mensagem que Deus dera para Jones e Wagner. E agora ela diz, a mensagem de Laodiceia tem soado. Leve esta mensagem em todas as suas fases e proclame para as pessoas onde quer que a providência abra o caminho. A justificação pela fé. Qual é a mensagem para Laodiceia? A justificação pela fé e a justiça de Cristo são os temas a serem apresentados ao mundo que perece. Ela continua. Os laodiceianos autossuficientes excluíram Jesus. Mundanismo, presunção, orgulho e indiferença há tanto tempo prendem as almas nas cadeias da incredulidade que agora, quando a voz do Senhor é ouvida por meio de seus mensageiros, rebelião e teimosia de alma são adicionadas para aprofundar a culpa. Agora, olha que interessante. Em 1888, Deus levantou esses jovens. E quando nós lemos no livro Retorno da Chuva Serôdia, esse livro é vendido pela editora Pioneiros, O Retorno da Chuva Serôdia, lá conta que em 1888 o tema central
não era somente a lei em Gálatas, mas era sobre a justificação pela fé. E é interessante que ele dá um detalhe que eu nunca tinha ouvido e nem visto. Ele diz que em 1888, o grande problema é se você é justificado pela fé ou se você é justificado pelas obras. Então, em 1888, o próprio autor, ele pega algumas citações, né, de Ellen White, da história, que fala que em 1888, doutrinas católicas estavam sendo envolvidas dentro da Assembleia, aonde eles queriam colocar obras humanas como ponto de salvação. Então, em 1888, era esse tema que estava em jogo, ser justo pela fé ou ser justo pelas obras, né? Então, queridos, a gente não vai entrar em todos os detalhes da história em si, né? Porque senão vai se alongar muito o estudo. Mas é interessante nós percebermos que, quando Ellen White fala mundanismo, presunção, orgulho, indiferença, incredulidade, então quando Jones e Wegner pregaram uma mensagem que é uma mensagem simples, quando você estuda os livros, você diz assim, Senhor, é isso mesmo? Você fica impactado com a simplicidade da salvação, com a simplicidade do evangelho. Então, aqueles homens, aqueles laodiceianos autossuficientes que excluíram a Jesus, né, por conta da presunção, da incredulidade, eles não creram que era daquela forma. Eles não creram que era assim, certo? Como nós temos estudado as mensagens, né? Pela graça de Jesus aí, nós todos os sábados estamos trazendo aí essas mensagens. Hoje nós estamos falando um pouco do poder e da história. Nos outros sábados a gente compartilhou a mensagem em si. Pela graça de Jesus, todos os sábados nós vamos compartilhar essa mensagem que é poderosa. Aí ela continua. Vestidos com suas vestes inúteis de justiça própria. Esse era o ponto de 1888. Eles se sentem insultados quando lhes dizem que estão nus. Agora, dois jovens, Butler, Urias Smith, Morrison e entre outros, eles já tinham há muito tempo, estavam há muito tempo na obra. E agora vem dois jovens, um de 30, se não me engano, um tinha 32 e outro tinha 37. Dois jovens, agora vem com uma mensagem e diz que tudo aquilo que eles fizeram não era de fé. E agora vem uma mensagem forte. Assim como em João capítulo 3 fala do encontro de Cristo com Nicodemos, esse encontro de Cristo com Nicodemos se deu em 1888. Agora, Jones e Wegner chega com uma mensagem e diz, olha, vocês precisam nascer de novo. Só que eles, como tinham muito tempo dentro da obra, dentro do coração da obra, já há muitos anos dentro do coração da obra, diziam, quem são esses jovens para dizer que a gente tem que nascer de novo? Porque a mensagem que Jones trouxe, que Wegner trouxe, era uma mensagem que tudo que não vem de fé é pecado. Então, todas as obras que os líderes tinham feito até 1888 constituía-se pecado, porque não eram obras produzidas pela fé. Então, Ellen White fala, vestidos com suas vestes inúteis de sua própria justiça. E como eles se sentem? Eles se sentiram insultados quando os jovens disseram, vocês estão nus. Quando a mensagem disse, vocês estão nus, vocês precisam do colírio, vocês estão cegos. Aí ela diz, a voz do Salvador é ouvida. Sabe aquele texto de Apocalipse capítulo 3, quando fala, eis que estou à porta e bato? Onde se cumpriu isso? Olha o que ela diz. Eis que por meio dos meus mensageiros, que mensageiros são esses? Jones e Wegner, delegados, estou à porta e bato. Irás permiti-lo entrar? Então, qual é a mensagem? Quando Deus chega e diz para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, qual é a mensagem? Justificação pela fé. Justiça de Cristo. Então, quando a Bíblia fala, eis que por meio dos meus mensageiros delegados, estou à porta e bato. Então, quando você prega as mensagens que Deus dera, que a gente fala que é um dilúvio de luz, para Jones Wegner, você está batendo nas portas, por intermédio de Cristo. Cristo está batendo nas portas quando você prega a mensagem da justificação pela fé. Então, isso aqui se cumpriu. E vai continuar se cumprindo novamente. Que por meio dos meus mensageiros delegados, estou à porta e bato. Então Deus desceu para realizar uma obra em Minneapolis. Ele bateu na porta de cada coração ali, principalmente da liderança. Porque em 1888, naquela conferência,
era de líderes. Apenas, se não me engano, eram apenas 100 membros que estavam. Eram 500 pessoas, 400 líderes e, se não me engano, 100 membros. Então, ao redor do mundo eram 29 e poucos mil, era 29 mil e alguma coisa de adventista em todo o mundo. Mas nessa reunião em si, Deus queria, o convite foi dado ao povo. Porém, foi rejeitado o convite em 1888. Cristo bateu na porta, porém ele foi rejeitado. Infelizmente, isso aconteceu em 1888. Ela continua. Aqueles que desde a reunião de Minneapolis tiveram o privilégio de ouvir as palavras proferidas pelos mensageiros de Deus, pastor T. Jones, professor Prescott, o irmão Wagner, o Olsen e muitos outros nas reuniões campais e institutos ministeriais, receberam o convite. Venham, pois tudo já está preparado. Então, olha que interessante. O convite que foi dado em 1888 foi: venham, tudo já está preparado. Venham para a ceia que está preparada para você. Então, olha a mensagem de 88. A mensagem que esses homens deram foi: tudo já está preparado. Venham, recebam a justiça de Cristo. E essa justiça vai te manter no grande tempo de angústia. Aí ela continua: a luz do céu tem brilhado. Por intermédio de quem que a luz estava brilhando? Por intermédio da justiça de Cristo. E que luz é essa, quando Ellen White se refere à luz tem brilhado? A luz de Apocalipse 18. O anjo de Apocalipse 18 tem brilhado. A luz estava brilhando. A trombeta deu um sonido certo. Aqueles que deram suas várias desculpas para negligenciar a resposta ao chamado, muito perderam. Ela diz: a luz tem brilhado sobre a justificação pela fé e a justiça imputada de Jesus. Então a luz estava brilhando. O anjo de Apocalipse 18 desceu para finalizar a obra. Ele desceu, estava tudo preparado. O que o povo de Deus necessitaria fazer? Apenas aceitar a justiça de Cristo. Aceitar os méritos de Cristo Jesus como um salvador pessoal e individual. Era isso que Deus estava chamando. E Ellen White fala que depois daquela reunião de Minneapolis, se eles tivessem aceito a mensagem, 2 anos era o suficiente para estarem no reino. Então é uma mensagem de fato extremamente poderosa. E Deus levantou alguns homens. Um dentre eles foi o irmão Prescott. O irmão Prescott estava na Assembleia de 1888. Ele ouviu a T. Jones Wagner pregar. Só que ele veio pregar em 1895. 1894, 95, que ele começou a pregar essas mensagens. Ele começou a estudar, ele ouviu as mensagens de Jones Wagner e começou a estudar. Ele mudou todo o sermão dele, que era um sermão legalista, e agora o sermão dele passou a ter Cristo como centro do Evangelho. E Prescott teve muitas experiências com Deus. E Prescott também foi um dos mensageiros de Deus naquela época. Olha o que Ellen White fala. O Senhor visitou o irmão Prescott de maneira extraordinária e concedeu-lhe o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo visitou Prescott e se derramou sobre Prescott de uma maneira extraordinária. Concedeu-lhe a Prescott o Espírito Santo, a fim de que ele transmitisse a este povo a mensagem de Deus. Então, Prescott foi um dos mensageiros de Deus que Deus levantou. Olha que interessante. O professor Prescott prega, isso foi em 1895. O professor Prescott prega: estou certa de que, desde que chegou a este lugar, ele recebeu o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a ser derramado sobre o movimento adventista em 1888. E muitas pessoas estavam recebendo o Espírito Santo. Muitas pessoas estavam recebendo o anjo de Apocalipse 18. Aí ela continua: e seus lábios foram tocados com uma brasa do altar. Aqui ela está se referindo a Prescott. Conhecemos e podemos distinguir a voz do pastor. A verdade jorrou dos lábios do servo de Deus, como o povo nunca antes havia ouvido.
os descrentes ficavam pálidos e declaravam, quando viam Prescott pregar, este homem é inspirado. As pessoas não ficavam andando pelos arredores, né, do acampamento, mas iam diretamente para a tenda e ouviam Prescott pregar como se estivessem encantados. Então a mensagem que Prescott levava era uma mensagem que Deus passava através de Prescott. Era Deus que pregava, não era Prescott. Ele apenas recebeu a mensagem. A mensagem não era dele. E ele apenas, pela graça de Jesus, passou essa mensagem com um poder que não pertence a ele. Mas o poder pertencia a Deus. E as pessoas olhavam Prescott pregar nos institutos ministeriais, nos acampamentos, e diziam, este homem é inspirado. E Ellen White fala que Deus visitou Prescott. Queridos, isso pode acontecer hoje conosco. O Espírito Santo pode nos visitar no momento de oração, no momento de estudo, e se derramar sobre nós. Prescott permitiu isso acontecer. E quando ele pregava, os descrentes ouviam de forma encantadas. Eles ficavam encantados com a pregação do professor Prescott. Ela continua. Suas palavras são pronunciadas, as palavras de Prescott, com a manifestação do Espírito e com poder. E a sua face brilha com a luz do céu. Isso aqui foi um testemunho de uma irmã, em 1895. Ela viu a face de Prescott brilhar com a luz do céu. Irmãos, isso aqui é extremamente forte. E essas manifestações vão acontecer novamente. Porque está escrito que quando o alto clamor soar, manifestações do Espírito de Deus serão vistas. E Prescott, já em 1895, Ellen White fala, a irmã da testemunha, na verdade, que quando Prescott pregou, com Espírito e com poder, a face de Prescott brilhava com a luz do céu. Ela continua. O irmão Prescott tem transmitido as ardentes palavras da verdade, tais como as que ouvi de alguns em 1844. A inspiração do Espírito de Deus tem estado sobre ele. Os descrentes afirmam, estas são as palavras de Deus. Nunca antes ouvi tais coisas. Em outras cartas, que eu não coloquei aqui, muitas pessoas ouviam Prescott pregar e tinha uma mulher que escrevia tudo que ele pregava. E algumas pessoas de outras igrejas ouviam Prescott pregar e dizia, nós precisamos levar esses sermões para as nossas igrejas. Porque não temos esse espírito que esse homem, Prescott, esse pregador está pregando. E algumas pessoas de outras igrejas, quando viam essas reuniões, teve um caso de 2 jovens, que eles estavam passando por essas reuniões e sabiam que eram reuniões adventistas, e um deles chegou e disse, nós não vamos, eles vão falar apenas de lei, ponto final. Só que sabe o que foi que aconteceu? Um chegou e disse, vamos lá. Aí eles foram. Quando eles entraram na reunião e viram Prescott pregar, a Bíblia, Ellen White, testemunhos oculares fala, e a própria Ellen White fala que Deus visitou Prescott, e quando Prescott pregava, um poder acompanhava, e as pessoas ficavam fascinadas. Então, esses 2 jovens, quando ouviram Prescott pregar, eles disseram, esse sermão tem vida. Nas nossas igrejas não tem vida. Nós precisamos desses sermões. E eles pegavam aquele sermão de Prescott e imprimiam e davam para cada membro de suas igrejas. Então, olha o poder dessa mensagem. Olha o poder da mensagem que Deus dera para esses homens. E qual era a mensagem que Prescott pregava? Cristo, Cristo, Cristo. Esse é o poder de Deus. Essa é a mensagem que deve ser levada e regada com o derramamento do Espírito de Deus. Essa carta que nós iremos ler é uma carta que Ellen White transmitiu a Haskell. Ela diz, apresento isto a você, para que possa apresentá-lo a outros. Que o Senhor convença e converta as almas que é a luz que agora brilha. Então nós vemos que naquela época a luz brilhava. Que luz é essa? Ela diz, não seja removida de nós, porque não andamos na luz e tiramos outros das trevas. Eu me sinto intensamente
eu me sinto intensamente sobre essa morte e frivolidade do povo de Deus. Aí ela continua. Eu lhes imploro, não descansem, até que suas almas estejam totalmente iluminadas pelos brilhantes raios do sol da justiça de Cristo. Então, vamos voltar nesse texto e vamos ver. Ela disse que a luz que agora brilha. Que luz que agora brilha? Aí nesse texto ela diz, os raios brilhantes da justiça de Cristo. Então, qual era a luz que estava brilhando nos dias de Ellen White? A justiça de Cristo. A mensagem da justificação da fé. O ensinador de justiça. Ela diz, os que não fazem uso da luz que possuem, não apenas deixarão de receber maior luz, mas perderão a que agora brilha sobre eles. Irmãos, isso aqui é muito sério. Se você não aceitar essa luz de 1888, você vai perder e não vai receber mais luz vinda do trono de Deus. Ela continua, como Cafarnaum, eles foram exaltados ao céu, em questão de privilégios. A menos que respondam à luz, serão deixados em completa escuridão e não saberão em que tropeçarão. Só abrir um parênteses aqui para vocês. Ellen White fala que os pecados que foram cometidos em 1888 estão até hoje nos registros do céu. Foi um pecado corporativo. A liderança pecou contra o céu. A liderança adventista pecou contra o céu em 1888. E esse pecado até hoje permanece no céu. Precisa haver, dentro do movimento adventista, um arrependimento. Se eles quiserem voltar até a luz de 1888, porque o convite foi estendido a eles. Porém, eles rejeitaram essa mensagem. E essa mancha de pecado, infelizmente, permanece ainda nos livros dos registros celestiais. Que Deus tenha misericórdia de cada um, irmãos. Porque todos os que rejeitam essa mensagem, todos que rejeitam essa luz, estão rejeitando o próprio Cristo. Ellen White fala que eles zombavam da mensagem e dos mensageiros. Eles olhavam para os defeitos de Jones Wagner, até defeitos físicos. Wagner era baixinho, eles diziam que ele era muito baixo, e faziam chacotas, piadas dos mensageiros de Deus. E Ellen White foi levada em visão, e ela viu. E Ellen White ouviu, depois dessa visão, ouviu Jesus falar. Eles não estão rejeitando você. Eles não estão rejeitando Jones Wagner. Eles estão rejeitando a mim. Quando você rejeita a mensagem de 1888, e o que é rejeitar? É não estudar, é não saber. Você está rejeitando. E toda essa luz vai te condenar. Então, queridos, para recebermos torrentes de luz, mais luz, precisamos compreender a luz que agora brilha. E pela graça de Jesus, essa luz tem brilhado novamente. Porque muitos perderam Jesus de vista. Muitos perderam Jesus de vista. E agora, pela graça de Jesus, novamente essa luz tem começado a brilhar. E que luz é essa? Os raios da justiça de Cristo. Ela continua. Eles tiveram privilégios como Cafarnaum. Eles foram exaltados. Aí ela diz, eu lhe digo que Deus está nos testando agora. Agora mesmo. A terra inteira deve ser iluminada com a glória de Deus. Agora, olha o que Ellen White fala sobre Apocalipse 18, 1. Que é a glória que vai encher a terra. É o anjo que vai encher a terra com a sua glória. Olha o que ela fala. Eu lhe digo que Deus está nos testando agora. Agora mesmo. A terra inteira deve ser iluminada com a glória de Deus. A luz está brilhando agora. Que luz era essa que estava brilhando? O que é o anjo de Apocalipse 18? A chuva serôdia. A chuva serôdia estava sendo derramada naqueles dias. A chuva serôdia estava sendo derramada naquela época. A luz estava brilhando. Ela diz, e quão difícil é para corações orgulhosos aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Como é difícil sair da rotina da religião legal. Abrindo outro parênteses. Em 1887, Ellen White fala que uma religião legal, parcial
exterior não servia. Ela estava dando, já em 1887, algumas repreensões, porque era focado dentro do adventismo, lei, lei, lei. E Ellen White fala que eles pregaram tanto a lei que ficaram tão secos como os montes de Gibeon. Eles pregaram a lei sem Cristo. Eles pregavam lei e esqueciam do poder da lei. Então, o que ela está dizendo? Quão difícil é compreender o rico e gratuito dom de Cristo. Era difícil. Por que era difícil? Porque a mensagem deles, de Prescott, Olsen e outros mensageiros, Jones e Wagner, era uma mensagem simples. E pela sua simplicidade, muitas pessoas chegaram a dizer, não, não é assim. Quer dizer, então, que eu preciso crer na palavra e aquela palavra vai me libertar, ou aquela palavra tem poder em si para fazer na minha vida as obras de Deus. Não, não é assim, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, o homem, eu preciso fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso realizar a minha salvação com temor e tremor. Ora, eles não entendiam esse texto da forma correta. Então, queridos, aí ela continua. Aqueles que não aceitaram esta oferta não entenderão nada da luz que enche toda a terra com a sua glória. Então, eles não aceitaram o dom gratuito de Cristo, a vida de Cristo, a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então, a luz estava brilhando. E que luz era essa? A luz da mensagem da justiça de Cristo. Então, vamos lá, continuidade. Aqueles que não aceitaram esta oferta não entenderão nada da luz que enche toda a terra com a sua glória. Então, irmãos, o que acontece? Quando o Espírito de Deus é derramado de uma forma mais poderosa, vai ocorrer manifestações por todos os lados. E muitos que já estão há muito tempo na verdade presente, que se diz da verdade presente, muitas pessoas que estão há muito tempo dizendo que estão pregando as mensagens de Jones e Wagner, dizendo que estão levando a mensagem de 88 como ela é em Cristo Jesus, quando essas pessoas que não têm a humildade suficiente para entender que Deus pode usar homens simples, meio simples, e que a mensagem é simples, Ellen White fala que quando o anjo descer de uma forma mais poderosa, eles não vão entender a luz. Por quê? Porque ela diz que eles não estão entendendo a oferta. Eles não estão entendendo a mensagem. Eles não estão entendendo, não estão compreendendo o rico e gratuito dom de Cristo Jesus. E quando vier a chuva serôdia, que a chuva serôdia for derramada de uma maneira mais forte, muitos irão dizer, e nós já estamos vendo isso. E eu vou falar uma coisa para vocês, que novamente a chuva serôdia já está caindo. No final a gente vai frisar um pouco mais sobre isso. Então, muitos vão dizer, como pode? Ele está dizendo que está pregando a mensagem de justificação pela fé. Como pode ser isso a chuva serôdia? Que eu estou há tanto tempo pregando essa mensagem. Como pode ser a chuva serôdia? Que eu estou há tanto tempo na igreja. Como pode ser a chuva serôdia? Que eu estou há tanto tempo estudando essas mensagens. Então, quando houver esses reavivamentos, muitos que estão há muito tempo dentro da igreja vão chegar e dizer, os que professam que na verdade é presente, vão chegar e vão dizer, nós reconheceríamos, porque nós estamos há tanto tempo na obra. Eles estarão enganados. Mas por que eles não vão entender? Ellen White explica, porque eles não estão aceitando a oferta. E se eles não aceitarem a oferta, que é o dom gratuito de Cristo, não entenderão nada da luz que enche toda a terra com a sua glória. Não entenderão nada. Absolutamente nada. Então, queridos, essa mensagem é a luz. E essa luz está brilhando novamente. Assim como ela brilhou no passado, em várias reuniões que nós iremos ver agora, em 1892, houve várias reuniões. Foi um ano de muitas conferências e teve muitas reuniões que o Espírito de Deus foi manifesto. Nós vamos ver aqui em algumas reuniões. Em Missouri, dia 17 a 30 de agosto, quando a mensagem da justiça de Cristo era pregada, o que acontecia? Confissões sinceras foram feitas.
e almas que estavam tentando, como muitos fazem, reivindicar justificação pela fé, enquanto encobrem o pecado, foram libertas em Deus. E a voz de louvor foi ouvida de muitos lábios. Ainda assim, nenhuma excitação prevaleceu. Então, quando a mensagem era pregada, muitas pessoas eram libertos pelo poder da mensagem. Ela diz, aí continua. Um grande número foi curado de males físicos. Alguns casos muito marcantes desta natureza. Por exemplo, tem um caso que eu gosto muito, que é o de John Bailey. John Bailey era missionário e aos 12 anos ele ficou cego. Ele perdeu os 2 globos oculares. E em 1888, como ele estava ouvindo que a mensagem de Deus, que o derramamento do Espírito Santo estava sendo derramado naquelas conferências, ele se apoderou da promessa. Porque Ellen White fala no Grande Conflito que quando o Espírito de Deus se manifestasse no alto clamor, curas iriam acontecer. E foi justamente isso que ele rogou. Se ele já estava no tempo da chuva, e era em 1888 que se deu o início da chuva serôdia, se ele já estava no tempo da chuva, então iriam acontecer curas, milagres, face das pessoas iriam brilhar. E ele começou a orar ao Senhor, e rogou a promessa daquele cego de João capítulo 9, que era cego, só que ele viu, ele era um cego de nascença. E Cristo curou aquele cego. E ele rogava, John Bailey rogava por esta promessa. E por incrível que pareça, queridos, pela graça de Jesus, John Bailey, em uma dessas reuniões, onde o poder de Deus era manifestado, ele voltou a enxergar. O globo ocular dele voltou. Ele tinha arrancado os 2 globos oculares, mas ele voltou. Esse caso saiu na Review, na revista adventista. Então muitas pessoas eram curados dos males cegos, dos males físicos. Alguns casos muitos marcantes. Nós temos vários casos, mas a gente não vai frisar em todos aqui. Então, o poder de Deus era manifestado. Em cada reunião, a manifestação do poder de Deus acompanhava a mensagem de Jones e Wegner. Em Michigan, a pregação dos pastores Olsen, A.T. Jones, Prescott, Collins e outros, olha o que ele diz, não foi feita para agradar aos ouvidos ou exaltar a si mesmo, mas para apresentar Jesus Cristo ao povo e proclamar seu evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Continuando. A reunião de louvor de despedida realizada no domingo à noite, após o encerramento do culto de pregação, foi diferente de tudo o que já vimos antes. O grande pavilhão estava cheio de irmãos e irmãs, e quase todos estavam cheios de louvor a Deus. Os ministros se espalharam pela congregação. E por cerca de 1h30, o discurso foi contínuo. Muitos estando de pé, falando ao mesmo tempo. Então, quando em muitas reuniões, o Espírito de Deus era derramado de forma profunda, que alguns irmãos se levantavam e começavam a falar. E na nossa mente, na nossa cabeça, né, a gente pensa que, nossa, que desordem, que balbúrdia. Não. Eles falavam, muitos se levantavam e falavam, mas eles estavam impelidos por Deus. E a gente vai ver em outros textos o que acontecia quando eles se levantavam e falavam. Como era o resultado disso tudo? Nós vamos ver em alguns outros, em algumas outras reuniões de acampais que ocorreram em 1892. Ela diz, aí continua. Os ministros se espalharam pela congregação. E por cerca de 1h30, o discurso foi contínuo. Muitos estão de pé falando ao mesmo tempo. Foi bom estar lá. E o pastor Loughborough disse que não via nada parecido desde 1844. O que acontecia em 1844? Curas e milagres.
Crianças pregavam em 1844. Jovens pregavam em praças e em vários lugares. O poder de Deus era manifestado no início deste movimento, em 1844. Deus levantou um homem chamado Carlos Fichte, que foi o segundo anjo de Apocalipse 18, e ele pregava a mensagem da justificação pela fé em 1844. Porém, essa mensagem houve uma sacudidura, e Ellen White fala que se de 1844 eles tivessem permanecidos, pouco depois Cristo teria voltado. Então, quando Loofboren, que presenciou todos os acontecimentos em 1844, curas que aconteciam, e nós vamos ver aqui um caso, quando ele via essas manifestações nesses acampais, Loofboren testemunhou que não via nada parecido com aquelas manifestações que aconteciam desde 1844. Vamos ver, está em Vida e Ensino, página 69, um dos acontecimentos que acontecia, na primavera de 1844, 45, etc. Fiz uma visita a Thompson, Ellen White, Miami. Certa ocasião, vários de nós nos reunimos em casa do irmão Holland. Sua filha mais velha, a senhorita Frances Holland, muitíssima minha amiga, estava atacada de febre reumática e sob cuidadosos médicos. Então, a senhorita Frances, estava com febre reumática e sob cuidados médicos. Suas mãos estavam tão terrivelmente inchadas que não se podia distinguir as juntas. Quando sentadas, falamos de seu caso. O irmão Holland foi interrogado se tinha fé que sua filha poderia ser curada. Em resposta à oração, ela estava com febre reumática, dores em todo o corpo. Continua. Respondeu que procuraria crer que sim, e imediatamente declarou que cria ser possível. Agora olha o que aconteceu. Ajoelhamos-nos, todos em oração fervorosa a Deus, em favor dela. Invocamos a promessa, pedi e recebereis, João 16, 24. A bênção de Deus acompanhou as nossas orações, e tivemos a certeza de que Deus desejava curar a enferma. Um dos irmãos presentes exclamou: há aqui uma irmã que tenha fé para tomá-la pela mão e mandar que em nome do Senhor se levante? Olha o que aconteceu em 1845, quando o poder de Deus era manifestado sobre os primeiros adventistas do sétimo dia. Agora olha o que a gente fala. A irmã Frances estava deitada no quarto de cima. E antes que ele acabasse de falar, a irmã Curtis já se dirigia à escada. Entrou no quarto da enferma. Quem entrou? A irmã Curtis, com o Espírito de Deus sobre si. A irmã Curtis estava com o Espírito de Deus sobre si. E tomando a doente pela mão, disse: irmã Frances, em nome de Jesus, levanta-se e sara. Olha o que Ellen White fala, o que aconteceu naquele momento? Nova vida atravessou as veias da jovem enferma. Fé santa se apoderou dela e, obedecendo-lhe aos impulsos, levantou-se do leito, ficou em pé e andou pelo quarto, louvando a Deus pelo seu restabelecimento. Então, eram essas manifestações que ocorriam em 1844 e 1845. E Loofboren, quando ele vê novamente em 1892, nos acampais, institutos ministeriais, que o poder de Deus era manifestado, ele disse: não vi nada além daquilo que vi em 1844. Aí, olha o que continua o texto. Continua. O Loofboren, o grande poder do Senhor estava lá. E em grau mais marcante do que eu já tinha presenciado desde a época em que participei das reuniões, dos eventos, em 1843 e em 1844. Então, nessa época, aconteciam milagres, curas aconteciam. Como nós acabamos de ver um exemplo da irmã Curtis e da irmã Frances, onde a irmã Frances foi curada de febre reumática. A irmã Curtis, pelo Espírito de Deus, chegou e disse: levanta-te e anda. E o que aconteceu? O mesmo que acontecia quando Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E agora, Loofboren diz que
o grande poder do Senhor estava lá em grau mais marcante do que aconteceu com os primeiros adventistas. Então a gente vê, olha o poder dessa mensagem. Aí ela continua. Ele continua: sentimos verdadeiramente que os tempos de refrigério estavam começando a vir pela presença do Senhor e que estávamos tendo algumas gotas da chuva serôdia. E qual eram as evidências de que eles estavam tendo algumas gotas de chuva serôdia? Ele escreveu isso aqui em 1892. Novembro de 1892 foi para review. Eles estavam tendo algumas gotas da chuva serôdia. E eles tinham a plena convicção de que os tempos do refrigério estavam começando pela presença do Senhor. Então eles tiveram um borrifo da chuva serôdia. Agora, olha o que ele diz. A reunião campal encerrou na noite de 2 de outubro, com um culto de louvor como eu nunca tinha visto antes. Enquanto a voz de agradecimento e louvor subia ao Senhor, onda após onda de seu espírito dava testemunho da aprovação do céu. E assim nosso povo se separou para ir para as suas casas. Então, onda após onda do Espírito de Deus, nessas reuniões acampais, estavam dando o sinete, a aprovação do testemunho que estava vindo do Espírito de Deus desde o céu. Então vamos continuar. Com admiração, olhamos ao nosso redor, felizes em ver a mesma alegria brilhando no semblante dos outros, que sentimos em nossos próprios corações. E dizemos a nós mesmos: o que pode ser isso? É um pequeno aguaceiro da chuva serôdia. Então, a chuva serôdia, meus queridos, ela começou a cair desde 1888. O anjo desceu e em várias reuniões era dado testemunho de que, de fato, a chuva serôdia estava caindo. Milagres aconteciam. Ela continua. Esse aqui é o testemunho do Peglis. Continua. Aguaceiro da chuva serôdia. É um pequeno aguaceiro da chuva serôdia. Uma pequena amostra do refrigério que logo virá da presença do Senhor. E nos perguntamos se houve uma reunião como esta desde o Pentecostes. As reuniões que aconteciam, onde a mensagem da justiça de Cristo era levada. As pessoas viam nitidamente o poder de Deus através dessas mensagens, a ponto das pessoas dizerem: será se já houve alguma reunião como essa desde o dia desde o Pentecostes? E tentamos pensar o que Deus ainda reserva para o seu povo. Então, muita luz foi derramada naquela assembleia. Muita luz estava sendo derramada nos acampamentos que estavam acontecendo em 1892. Muita luz. Eles tiveram algumas gotas da chuva serôdia. Olha o que diz Wilson. Tivemos algumas gotas da chuva serôdia. À tarde, não menos de 50 estavam de pé para falar. E entre 20 e 30 falavam ao mesmo tempo. As manifestações do Espírito de Deus eram visíveis. As pessoas se levantavam. 20 e 30 falavam ao mesmo tempo. Pode parecer que haveria muita confusão, mas não foi o caso. Enquanto muitos falavam, ainda assim soava como uma voz de louvor e glória a Deus, por seu maravilhoso amor e salvação em Jesus Cristo. Então, o Espírito de Deus pressionava muitos corações naquelas reuniões onde eram apresentadas a mensagem da justificação pela fé. E muitos se levantavam imbuídos do poder de Deus e falavam em louvor e glória por seu maravilhoso amor e salvação em Jesus Cristo. Bom, sim, certamente
tivemos um borrifo da chuva serúdia. Então, queridos, eles tiveram um borrifo da chuva serúdia, especificamente nas reuniões em 1892. Eles tiveram muitas reuniões neste ano. Neste ano foi um dos anos que teve mais acampais, em 1892. E foi um dos anos que a mensagem da justificação pela fé estava sendo levada com ímpeto, com maior força do que foi dada em 1888. Então Deus, por intermédio dessa mensagem, estava trazendo ao povo a chuva serúdia. Agora, olha que interessante. Eu não vou passar aqui algumas partes, porque senão vai ficar muito extenso, né? Mas eu vou passar algumas partes, tá? Vamos lá. Ok. Em 1892, Ellen White fala: o tempo da prova está prestes a chegar, pois o alto clamor já começou na revelação. Irmãos, vamos prestar bastante atenção. Nós vimos, não pude colocar todas as histórias porque iria ficar muito grande aí o slide e também o assunto ia se estender muito. Mas o intuito desse estudo é mostrar para vocês o que acontecia quando a mensagem era pregada, quando a mensagem de 88 era levada. Então nós vimos que curas aconteceram, nós vimos que milagres aconteciam, nós vimos que o Espírito de Deus estava sendo derramado de forma copiosa, de forma poderosa, através dessa mensagem. Nós vimos que aonde a mensagem era pregada, o poder de Deus acompanhava a mensagem. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha o que Ellen White vai falar em 1892, na Review, saiu na Review, 22 de novembro de 1892. Olha o que ela diz: o tempo da prova está prestes a chegar, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Irmãos, vamos entender isso aqui. O que é o alto clamor? A revelação da justiça de Cristo. Esse é o alto clamor. E quando foi iniciado este alto clamor? Em 1888. É por isso que Ellen White fala: o alto clamor, pessoal, já começou na revelação da justiça de Cristo. Então, o alto clamor começou por algo. E o que produziu este alto clamor? A justiça de Cristo. Toda vez que a mensagem da justiça de Cristo é levada, o que inicia? O alto clamor. É isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está levantando várias pessoas para trazer a luz da mensagem de 88. E quando essa luz vem, quando Deus traz essa luz novamente, o que acontece? O alto clamor inicia. Então, vamos lá. O Redentor que perdoa os pecados, ela diz: este é o começo da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Pois é a obra de todo aquele que a mensagem de advertência chegou, exaltar Jesus. Quando Ellen White fala que o alto clamor já começou, agora olha esse outro texto. A mensagem está crescendo. Irmãos e irmãs, e a review desta semana passada nos informa em linguagem inequívoca que o alto clamor já começou. Sabe aquele alto clamor que você lê em eventos finais? O alto clamor já começou.
Continua. Somos informados também em testemunhos recentes que o Espírito Santo aguarda nosso pedido e recepção. Que não pode ver, quem não pode ver que a chuva serôdia está para cair sobre nós, em grande medida, estamos prontos para recebê-la. Então, vamos lá. O alto clamor já tinha se iniciado. E quando foi que o alto clamor se iniciou? Em 1888. E agora, na review, em 1892, Ellen White fala, o alto clamor já começou. Pela revelação da justiça de Cristo. Agora, olha o que Jones fala da mensagem do terceiro anjo, página 140. O alto clamor do terceiro anjo. A chuva serôdia já começou. Quando? Por quê? Como? Na mensagem da justiça de Cristo. Então, toda vez que essa mensagem é levada, só explicando para vocês, todos aqueles reavivamentos, de fato, aconteceram até se não me engano, foi 1890. E, infelizmente, as pessoas deixaram de receber. E o alto clamor deu uma pausa, porque não estava mais se pregando a mensagem da justiça de Cristo. Não estava mais pregando os encantos incomparáveis de Jesus. E a gente sabe que estava já tudo formado naquela época. Então, queridos, Jones fala de forma enfática, o alto clamor do terceiro anjo, a chuva serôdia já começou na mensagem da justiça de Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é a chuva serôdia? O alto clamor do terceiro anjo. Agora, olha que é interessante, essa outra citação. Assim, a chuva serôdia, o alto clamor, segundo o testemunho e segundo as escrituras, é o ensino de justiça. E de acordo com a justiça. Então, o que é o alto clamor? O que é a chuva serôdia? O ensino da justiça. E Ellen White diz que a mensagem do terceiro anjo, de 1893, não foram palavras de Jones. Ela fala que foram palavras do próprio Espírito Santo. Então, vamos ler isso aqui como não sendo Jones falando, mas como sendo o próprio Espírito falando. Olha o que ele diz, que a chuva serôdia, que o alto clamor, é o ensino de justiça. Então, quando você ensina a justiça, quando você ensina o pregador de justiça, o ensinador de justiça, que é a mensagem da justificação pela fé, você está derramando chuva, você está iniciando o alto clamor. E pela graça de Jesus, novamente, Deus agora tem surgido. Muitas pessoas estão proclamando essa mensagem. Livros de Jones Wagner que não estavam disponíveis para nós em português, pela graça de Jesus, estão disponíveis. A editora Missionários está fazendo aí um grande trabalho, publicando vários livros de Jones Wagner. Essa é a luz, como Ellen White fala, é a luz que iniciou. Este é o começo da luz do anjo, cuja glória encherá a terra. Então, toda vez que você prega a mensagem da justiça de Cristo, aquela mensagem que era acompanhada com poder, a chuva serôdia e o alto clamor são acionados. Não pode haver separação. Não pode haver separação. Né? Então, várias pessoas estão publicando esses livros. Né, nós temos aí o IAG com algumas publicações, nós temos também a Sementes da Verdade, nós temos também outros, como a editora Pioneiros e várias outras editoras. Estão publicando, estão trazendo ao povo a chuva, estão trazendo ao povo o alto clamor. E é interessante que eu me arrisco dizer que toda vez que você estuda os livros dos mensageiros de Deus, essas mensagens, que é o ensinador de justiça, você está recebendo a chuva serôdia. Irmãos, sabe o que é isso? Toda vez que você estuda essas mensagens, se você crer, você está recebendo a chuva serôdia. Ellen White fala em Evangelismo, página 701. Muitos olham a chuva serôdia como estando no futuro.
mas é dever da igreja tê-la agora, hoje. É dever da igreja tê-la hoje, agora. Então, toda vez que você estuda esses livros, os livros dos mensageiros de Deus, você está recebendo a chuva serôdia. É por isso que é importante lermos esses livros. Porque esses livros, além de nos levar para a Bíblia, que é a chuva também, a Bíblia diz assim: goteja a minha doutrina como chuva sobre eles. A Bíblia também, quando você crer na Bíblia, no espírito de profecia, quando você entende os encantos incomparáveis, quando você olha Cristo. E a mensagem de 88, ela foi nos dada justamente como colírio, para entendermos a Bíblia e o espírito de profecia. Para entendermos a Bíblia e o espírito de profecia. Então, queridos, quando nós estudamos essas mensagens, nós estamos recebendo a chuva. Isso é tremendo. Aí o texto continua. Agora, irmãos, quando foi que essa mensagem da justiça de Cristo começou entre nós como um povo? 1 ou 2 na audiência? 3 ou 4 anos atrás? Quantos? 3 ou 4? Congregação? 4. Sim, 4. Onde foi isso? Em Minneapolis. Então, o que os irmãos rejeitaram em Minneapolis? Alguns na congregação disseram: o alto clamor. O que é aquela mensagem? O que é aquela mensagem de justiça? O testemunho nos disse o que ela é. O alto clamor, a chuva serôdia. Aqui ele está se referindo a Ellen White. Então, a chuva serôdia, o alto clamor, é a mensagem da justiça de Cristo. Então, quando essa mensagem é levada, o que acontece? O alto clamor é iniciado. E a chuva serôdia é iniciada novamente. Aí ele continua. Então, o que os irmãos, naquela terrível posição em que se encontravam, rejeitaram em Minneapolis? Ela diz: eles rejeitaram a chuva serôdia, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. O que foi rejeitado em Minneapolis, irmãos? O alto clamor, a chuva serôdia, que é a mensagem da justiça de Cristo. O tempo de prova está bem próximo, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Este é o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda. Quando foi esse início? Em 1888. Aí ela diz em outra citação: a mensagem da justiça de Cristo deve soar de uma extremidade do mundo à outra. Nós vimos no primeiro texto que a mensagem da justiça de Cristo é o início. Foi o início da glória do anjo de Apocalipse 18. Agora olha o que a Ellen White fala. Esta é a glória de Deus que encerra a obra do terceiro anjo. E pela graça de Jesus, muitas pessoas estão levando essa mensagem. Estão dando a trombeta no certo. E eu vou contar para vocês a experiência que aconteceu neste congresso. Nós estávamos, pela graça de Deus, houve um congresso aqui em Minas Gerais, em Ipanema, e alguns irmãos do congresso, né, estão aqui na live, puderam testemunhar juntamente comigo que houve curas, pessoas foram transformadas pela palavra. O Espírito de Deus foi derramado. Teve uma pessoa que viu a face dos pregadores brilharem. Teve uma pessoa que conversou comigo de forma individual, que ela viu a manifestação, viu anjo neste congresso. A glória de Deus foi manifestada, irmãos, neste congresso. Então, houve milagres. A mensagem deu o sonido certo. Pessoas foram transformadas, saíram de lá convertidas verdadeiramente, que tinham anos e anos de adventistas. Puderam contemplar a transformação do Espírito de Deus.
E eu não tenho dúvidas, eu falo isso para vocês, eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo, a chuva serôdia, foi derramada sobre esse congresso. Foi uma bênção. Nós já estamos no tempo da chuva serôdia. Sabe aquelas curas, aqueles milagres que aconteciam em 1892? Por conta que a mensagem era dada, por conta que a chuva estava sendo derramada. Irmãos, esse tempo não está mais no futuro. Esse tempo já começou novamente. Porque a mensagem da justiça de Cristo está sendo pregado por todos os lados. Nós já estamos no tempo da chuva serôdia. E como nós vimos que um poder acompanhava a mensagem, que por onde eles iam, curas aconteciam, milagres aconteciam, os revivamentos aconteciam, confissões aconteciam. Então nós vimos de fato que o Espírito de Deus estava sendo derramado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós já estamos vivendo esse tempo. Pegue os livros de Jones Wagner. Estude esses livros. Leiam esses livros. Esses livros é o colírio de Deus para o povo remanescente. Se você quer ficar de pé, a própria Ellen White disse, Wagner explica melhor do que eu esse tema da justificação pela fé. Irmãos, vamos estudar esses livros. Então, meu apelo, hoje nós iríamos iniciar a série No Poder da Palavra, mas nós iremos começar próximo sábado, se Deus permitir. Então, acontece. Como muitas pessoas não estão estudando a mensagem, estão apenas ouvindo, então Deus colocou no meu coração, faça uma mensagem para que o povo possa estudar as mensagens. Eu confesso para vocês que foi Deus que guiou todas as coisas. E que essa mensagem possa ter tocado em você de forma profunda, para você estudar, para você receber o convite. Porque, como Ellen White fala, que eis que por meio dos meus mensageiros estou à porta e bato. Então, quando você ler os livros de Jones Wagner, é Cristo batendo na tua porta, na porta do teu coração. Este é o início da luz, irmãos, da glória. Em 88, e Ellen White fala que esta é a glória e vai terminar, que vai encerrar a obra do terceiro anjo. E vamos ler esse texto em Zacarias 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Eu vou explicar para você, vou perguntar para vocês, qual tempo nós estamos? Da chuva serôdia. Se estamos no tempo da chuva serôdia, que o que causa esse tempo, que o que faz com que esse tempo venha, é a pregação da justiça de Cristo. Nós já estamos vendo a justiça de Cristo sendo pregada, e iniciado o alto clamor, e o alto clamor é a chuva serôdia. O que Zacarias diz? Pedi ao Senhor chuva. Nós estamos no tempo da chuva. Estamos no tempo da chuva serôdia. E Deus fala, pedi e dar-se-vos-á. Pede chuva, eu vou dar para vocês. Vocês olham a chuva serôdia como estando no futuro, como Ellen White diz, 701 de evangelismo. Mas a chuva serôdia é hoje para você que eu quero dar. Aí ele diz, então o Senhor fará nuvens claras e dar-lhe a chuvas abundantes e a cada grama do campo. A cada grama do campo. Queridos, já estamos no tempo da chuva serôdia. O meu apelo para você é, estudem por você mesmo os livros de Jones e Wagner. E depois que você estudar, Vivendo pela Fé, Estudo sobre Fé, todos esses outros livros, quando você voltar para o Espírito de Profecia, você vai ver que o Espírito de Profecia não é mais um livro antigo que você lia, que você via apenas regras, mas você vai ver que o Espírito de Profecia é um livro de promessas. Você vai se tornar o melhor amigo da Bíblia. Você vai ver que tudo que está escrito na Bíblia é para você, de forma pessoal, individual, e que na Bíblia existe poder na palavra de Deus. E que a palavra de Deus é suficiente para transformar a tua vida. Ellen White fala, em Fé pela Qual Vivo, página 14,
que a palavra destrói a natureza carnal. Você vai compreender o poder que existe na palavra. E na hora da tentação, quando você reclamar por este poder, Cristo vai te dar a vitória. Então, nós precisamos entender essa mensagem. Porque como nós lemos, se você não entender essa mensagem, você não vai compreender nada da luz que vai encher a terra com a glória. Porque ela é a própria luz. Então você precisa compreender os encantos incomparáveis de Cristo e a sua justiça. Então, queridos, vamos nesse momento orar e termos aí a nossa participação logo após a oração. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos pelo teu grandioso poder, poder que reside na mensagem da justiça de Cristo, Senhor. Neste momento, ó Pai, que a tua justiça possa se manifestar sobre a vida de cada um, que possa surgir um interesse, ó Deus, para que eles possam estudar essa mensagem, Senhor, de forma mais... que possam buscar, Senhor, estudar essa mensagem de forma mais profunda, e que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa ser derramado sobre cada um deles, sobre cada um de nós que estamos estudando essas mensagens. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus